A mensagem de reflexão desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Não podemos evitar as dificuldades, mas podemos enfrentá-las com inteligência. O que eu quero dizer com essa frase de hoje é que a vida sempre nos coloca em situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Nós não temos controle sobre tudo, circunstâncias e tudo que nos cerca. As dificuldades às vezes aparecem, sejam elas grandes ou pequenas dificuldades, e não importa o quanto a gente tente evitá-las, elas fazem parte da nossa jornada, da jornada chamada vida. Mas sabe o que faz a diferença? É a forma como a gente escolhe encarar essas dificuldades. Não adianta fugir, não adianta ignorar ou entrar em desespero. A verdadeira força está em enfrentar os desafios de uma maneira inteligente, analisando o que nós podemos aprender e como podemos sair mais forte do outro lado ao entrar numa dificuldade, por exemplo. Sempre há uma solução, sempre há uma saída. Quando a gente age com inteligência, a gente percebe que cada obstáculo, cada problema que a gente enfrenta na vida nos oferece uma lição, traz uma lição a ser aprendida. A dificuldade pode nos mostrar, por exemplo, que algo ainda não enxergávamos. Talvez um ajuste que precisava ser feito, talvez até no nosso comportamento, sobre nós mesmos, sobre a vida, enfim. E é nesse momento que a gente precisa de calma, de uma mente aberta para encontrar soluções. Não focar no problema, mas focar nas soluções para resolver aquele problema. Muitas vezes, o que parece o fim do caminho é apenas uma curva que a gente ainda não aprendeu a fazer. Você está ali patinando, dirigindo como numa estrada, com um veículo, você não vê às vezes o final da estrada, mas você vê uma curva e você acha que é o fim da estrada. Não, pode ser uma curva. É essa habilidade de se adaptar para encontrar novas direções em nossas vidas é que nos faz evoluir. Inteligência, que eu quero dizer nesse contexto, não é sobre conhecimento, quem estudou mais vai se dar melhor na vida, não necessariamente. Ou habilidade técnica, muitas pessoas têm habilidade técnica para algum tipo de profissão, por exemplo, ou em algum tipo de relacionamento, em algum tipo de conexão. Não é isso que eu tô falando. Mas é sobre ter sensibilidade e equilíbrio. Na vida nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos perceber as coisas, e isso aí entra a sensibilidade. É saber quando agir, quando esperar. Nem sempre a gente pode sair como um doido tentando resolver tudo, porque não dá certo. A gente precisa entender que nem sempre nós precisamos de todas as respostas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas às vezes podemos até buscar ajuda. Precisar de ajuda, é só procurar ajuda de quem pode, evidentemente, ajudar. Aprender com os outros. Os outros nos ensinam muito. Às vezes, você se convence de que é uma pessoa que não precisa de ajuda, não precisa aprender mais nada. Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo. E não aprendemos apenas com os professores, com os mestres, com as pessoas pseudo mais inteligentes que nós. Nós aprendemos com os mais humildes, nós aprendemos com o cotidiano, nós aprendemos com a natureza até. Entende? É preciso buscar o nosso caminho, encontrar o nosso próprio caminho com esse tipo de percepção da vida. A inteligência emocional nos ajuda a manter a calma no meio de uma tempestade, do caos. A gente precisa respirar fundo e lembrar que por mais difícil que você esteja enfrentando uma situação, tudo vai passar, assim como uma tempestade. Ela não vai durar 40 dias, 50 dias. Às vezes a literatura mostra isso, literaturas sagradas, por exemplo, a Bíblia cita o dilúvio, que choveu diversos dias, mas raramente isso vai acontecer num local só. É preciso ter essa noção de que tudo que é ruim passa e tudo que é bom também, ainda bem. Da próxima vez que você tiver alguma dificuldade, surgir uma dificuldade na sua vida, uma barreira, encare essa barreira, essa dificuldade, esse problema como uma oportunidade, porque é de fato uma oportunidade. Talvez a gente, no momento ali, no calor do momento, não consiga encontrar uma solução, nem consiga enxergar oportunidade num problema, mas existem oportunidades em todos os problemas. Não deixe se abater pela dificuldade, pelo problema. Olhe para ele como um convite ao crescimento.
Entenda que toda dificuldade está lhe ensinando alguma coisa boa, alguma lição. E quando enfrentá-lo, use a inteligência emocional. Você não vai superar um desafio, mas também você vai tornar uma versão dele um pouco mais fácil de lidar. Você se prepara para si mesmo quando encara um problema, entendendo que ele é uma lição. Então aí se entra a inteligência. Mais uma vez, não é inteligência da pessoa que estudou, é PhD, tem doutorado. Não. Inteligência em descobrir que todas as dificuldades que nós não podemos evitar, nós podemos sim enfrentá-las com esse tipo de inteligência. Um ótimo dia.